quem apresenta, quem prega para nós é o Tiago. Tiago, que é coordenador do Ministério Jovem da Diocese de Formosa, Tiago Souza. Boa noite, Tiago. Deus te abençoe muito. Boa noite, Francisco Júnior. Mais uma vez, é um prazer aqui estar partilhando a palavra aqui, nosso programa Vivendo a Palavra de Deus. E a palavra de hoje vai estar no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, do versículo 31 ao 33. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-lhe à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando a ele, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação. O Senhor, nessa palavra de hoje, é engraçado como Pedro sempre foi aquele discípulo agitado, mas nessa noite de hoje o Senhor vem mostrar como que a atitude de Pedro, talvez naquele momento, por ter agido pelo ser humano, acabou fazendo que Deus, que através de um gesto, até vezes, com perdão da palavra, mas até mesmo agressivo, mas que Deus utilizou disso para mostrarmos que muitas vezes nós precisamos também dar um basta em algumas situações. E isso não é deixar de amar alguém, ao contrário, isso é amar alguém. Então, engraçado como Deus começou a ver que ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, e Pedro começou a ser utilizado pelo demônio para tentar fazer Jesus fugisse do foco dele. E Jesus, com aquela mansidão, mas ao mesmo tempo, repreendeu Pedro, né, com seu gesto firme também, falando que para que ele realmente afastasse dele, mas não na condição de Pedro, amigo, afastasse dele, mas na condição de Pedro, que estava sendo usado pelo demônio para afastar a obra de Deus. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Nós somos usados por familiares, por amigos, namorados, até mesmo por esposas, filhos, para que realmente nós somos afastados de Deus e nós somos usados, né? Usados para atrapalhar a vida missionária de cada um. E Deus quer falar isso a cada um de nós nessa noite, que nós possamos estar conduzidos pelo Espírito Santo, até mesmo na hora de repreender alguém, que nós não podemos saber muitas vezes se está sendo usado pelo demônio não, mas uma coisa nós temos que ter a certeza, saber que Deus realmente tem um propósito na nossa vida e que nós não podemos deixar que o inimigo possa desviar esse caminho. O interessante é que eu imagino a cena dos apóstolos naquele momento, olhando para Jesus com aquela cara toda assustada, falando, nossa, como Deus pode falar isso para Pedro, né? Afasta-se de mim, Satanás, mas não entendendo que muitas vezes ele tinha um propósito muito maior. E lá na frente, como não é segredo para ninguém, lá na frente, quando Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu para os apóstolos lá, depois de ter ressuscitado, eu lembro que, vendo na palavra, que como que eles ficaram assustados, não acreditavam que Jesus realmente tinha aparecido de novo. Eu imagino como foi esse período de 3 dias para os apóstolos. Eles devem ter caído muito na fé, porque eles achavam que eles não tinham nem lembrado mais que Jesus tinha falado nessa passagem que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Imagina a cena depois que Jesus faleceu, na cabeça dos apóstolos passava, agora acabou. Tudo que ele tinha falado para nós foi em vão, realmente acabou, né? Como o Filho do Homem foi realmente morto e acabou por aqui. Na cabeça deles caíram muito a fé deles nesse momento, tanto que quando Jesus apareceu ressuscitado, eles mesmos ficaram assustados, né? Será que é ele mesmo? Ficaram duvidando. Faltou um pouco de fé na hora disso dos apóstolos. Mas logo em seguida, eles reavivaram essa fé, acreditando que realmente Deus estava no meio de cada um deles e que Deus tinha ressuscitado na forma de Jesus Cristo, né? Ressuscitado no meio de cada um de nós. E essa palavra de hoje vem falar exatamente isso para cada um de nós, que nós possamos acreditar
que Deus vive no nosso coração a todo momento, que Ele ressuscita no nosso coração todos os dias e que Deus ressuscitando no nosso coração, nós possamos também renovar cada dia mais a nossa vida em atitudes, sabendo repreender o irmão na hora certa, mas mais do que isso, saber amar, saber ser realmente filhos de Deus, amar uns aos outros, assim como Deus ama a cada um de nós. Essa que é as palavras que Deus tem a cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoe. Naquele encontro que eu tive lá na Diocese de Formosa, lá em Alvorada do Norte, que você estava animando, você lembra que nós falamos muito sobre essa necessidade de testemunhar. Deus enviou para nós o Espírito Santo para nos dar força para sermos testemunhas. Essa é a grande missão minha, sua, de todos os jovens. Essa é a missão de todo aquele que experimentou a Deus. Testemunhar, experimentar profundamente a graça e testemunhar. Vamos pedir ao Senhor que dê essa graça para você hoje, de ser verdadeira testemunha, por onde você estiver, na escola, na família, no trabalho, em casa, mas acima de tudo, na solidão. Quando você está com você mesmo, onde você não precisa disfarçar nenhum sentimento, quando você não precisa maquiar nada que você pensa, essa é a hora de também testemunharmos a graça de Deus. Na medida que nós conversamos conosco mesmo e experimentamos a graça, nós permitimos aí um aspecto profundo da experiência de testemunho, que também é a experiência da conversão. É conosco mesmo e Deus é que a gente mergulha e aprofunda cada vez mais nessa graça. Que Deus te abençoe muito.